como um livro enigmático. Porém, quando nós começamos a analisar o livro de Apocalipse dentro do seu contexto histórico, nós podemos observar que ele nos traz muita verdade, haja vista que João, segundo nos diz Hendriksen, Lisbeth e outros mais, que foi o escritor deste livro, ele escreveu este livro com pelo menos dois propósitos. O primeiro propósito que João ele escreve este livro, quando Deus lhe delega a autoridade para escrever, é para fortalecer a igreja que padecia uma grande perseguição, e segunda, assegurá-los de sua salvação e de sua vitória com Cristo. Haja vista que João ele vem de uma série de perseguições. Nero era imperador de Roma, e segundo nos diz a história bíblica e extra-bíblica, Nero ele foi o pior imperador que Roma pôde ter. A história vai dizer que Nero, para os irmãos terem ideia de quem era esse camarada, ele incendiou metade da cidade de Roma, e em seu palácio, em sua varanda, tocando a sua lira, ele ria no meio de toda aquela devastação que aquele fogo estava causando. Como se não bastasse, Nero ele incendiou a cidade, e pelo fato da maioria das cidades que tinham sobrevivido a tamanho incêndio serem de cristãos, Nero, para tirar a culpa de si, ele joga a culpa nos cristãos e começa a persegui-los agora. Haja vista que neste momento, neste período da história, os imperadores estavam começando a se intitularem deuses e querendo para si a adoração. Nero ele era tão terrível que ele pegava alguns cristãos vivos, ateava pirche neles, crucificava, e quando estava para escurecer, Nero ele atava fogo, simplesmente para iluminar o caminho da cidade de Roma. Daí hoje o crente não pode ouvir um falar mal dele que fala que está sendo perseguido. Que perseguição é essa? Isso aí nada mais é do que o Filho de Deus usado pelo cão que não conhece Bíblia, que está se levantando contra a sua vida. Mas vamos lá. Passa-se o domínio de Nero e se levanta um outro imperador chamado Flávio Domiciano. Quando Flávio Domiciano se levanta, eu peço que você preste bastante atenção para entender. Ele percebeu que Nero ele era benquisto por todos os seus concidadãos por perseguir o cristianismo. E Domiciano agora ele começa a perseguir o cristianismo. Ser cristão era motivo para ser perseguido. Ser cristão era motivo para ser caluniado. Ser cristão era motivo para ser jogado até mesmo nas arenas do Coliseu Romano. A Bíblia vai dizer que por causa desta perseguição, João, o apóstolo, filho de Zebedeu e de Salomé, conhecido como o apóstolo a quem Jesus mais amou, por pregar o Evangelho de Deus, ele foi lançado em uma ilha chamada Ilha de Patmos. Esta ilha, ela pertencia ao Império Romano. Essa ilha, ela possuía aproximadamente 20 quilômetros de circunferência. Era pequena, não tinha muita vegetação, porque era uma ilha de formação vulcânica. Mas os imperadores lançavam ali os malfeitores que promoviam guerras contra o Estado, inimigos de Estado. A Bíblia vai dizer que João foi parar na ilha de Patmos por pregar a palavra de Deus, por reter o testemunho de Jesus Cristo e por não adorar a Domiciano. Aí eu quero ver onde é que está a nossa verdadeira fé, irmãos. No meio de tanta perseguição,
no meio de tanta luta e no meio de tanta adversidade, batermos no peito e dizer: vale a pena morrer por isso. João agora ele está em uma ilha, solitário. Ele não podia ver a face dos seus amigos. João ele não podia se dirigir à igreja que pastoreou, a igreja de Éfeso. João ele está solitário. 80 quilômetros marejeu adentro. Some-se notícia de João. Mas deixa eu te dizer uma verdade aqui. A ilha de Pátimos pôde impedir que João visse os seus amigos, mas não pôde impedir que João visse o céu aberto. Aleluia! Glória a Deus! A ilha de Pátimos pôde impedir que João vivesse em coinonia, em comunhão com seus irmãos e amigos, mas não pôde impedir que João ouvisse a voz de Deus. Aleluia! A ilha de Pátimos pôde limitar João a um espaço pequeno, mas não pôde impedir que ele adentrasse a sala do trono que rege todo o universo. Oh, glória a Deus! João ele está na ilha de Pátimos e de repente diz-nos a Bíblia Sagrada que ele ouve uma voz que soa por detrás de si. Quando ele se vira para ver, João ele observa 7 castiçais de ouro. Ele observa alguém caminhando sobre aquele castiçal, mas ele acaba não aguentando o tamanho da glória e cai com o seu rosto em terra. Aleluia! Daqui a pouco João ele começa a ouvir a voz de Deus soar. João começa a interrogar a Jesus. E João começa a descrever Jesus de cima para baixo. Isso é muito interessante de se notar. João agora ele não vê Jesus Cristo com seus cabelos vermelhos de sangue. João ele não vê Jesus Cristo com seu rosto desfigurado pela dor do Calvário. A Bíblia vai dizer que os cabelos de Cristo que João vê é branco como a neve, representando que ele é o ancião de dias. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O rosto de Cristo que João lembrava desfigurado no Calvário, agora ele vê brilhando como o sol ao meio-dia. Os seus olhos que transmitiam tristeza, agora João vê como chama de fogo. A sua boca que pedia água, com a sua garganta rouca, a língua colada no seu paladar. João agora ouve uma voz soar como o som de muitas águas. Da sua boca sai uma espada aguda de 2 gumes. Mas João não vê mais um Cristo de espinho, pastor. João vê um Cristo com a veste branca. João não vê mais as suas mãos e os seus pés com as marcas dos cravos, mas observa que os seus pés é como um latão polido, recém-saído do fogo. João não vê um Cristo martirizado. João vê um Cristo glorificado. João não vê um Cristo crucificado. João vê um Cristo repleto de glória. Glória a Deus! Mediante tudo isso, a Bíblia vai dizer que João ele observa aquele mistério dos 7 castiçais, das 7 estrelas. E Jesus agora olha para João e diz: o mistério destes 7 castiçais e dessas 7 estrelas eu te revelarei. Estes 7 castiçais, João, nada mais são do que as 7 igrejas da Ásia Menor, a da Turquia. Mas e Jesus, e esse negócio aí de estrela, isso é o que? Isso aí são os anjos da igreja, João. Eu quero que você escreva uma carta endereçada para cada igreja.
Interessante que o número 7 não é o número da perfeição, é o número da totalidade. Essas 7 igrejas representam a totalidade da igreja de Cristo na terra. E ao contrário do que alguém diz, isso aqui não é uma mensagem que ficou para trás, é uma mensagem atual e contemporânea. João fala sobre Éfeso, a igreja que perdeu o amor. João fala sobre Pérgamo, a igreja que adorava o homem. João fala sobre Tiatira, sobre Sardes, sobre Filadélfia. Mas agora João ele começa a falar acerca de uma igreja chamada Laodiceia. E a Bíblia diz que quando ele começa a escrever a igreja de Laodiceia, ele redige a sua carta da seguinte maneira: ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras. Meu Deus! Haja vista que no dia que nós vivemos, o homem quer ser visto pelo outro homem. O homem quer ser observado pelo outro homem. Mas quem é que estava de olho na obra da igreja? Deixa eu te dizer uma verdade aqui, só para começar a esquentar o manto. Aleluia. Jesus conhece a sua obra. Aleluia. Glória a Deus. Zacarias vai dizer que há diante de Deus 7 olhos de fogo que discorrem a terra. Aleluia. Nada passa batido aos olhos de Deus. Glória a Deus. Malaquias vai dizer que há um memorial diante de Deus. Jesus. João ele vai dizer que diante de Deus abriu-se o livro da vida e os livros. O livro da vida está escrito o quê? O nome dos salvos, e os livros, as obras. E é por eles que seremos julgados. Aleluia. Jesus conhece a nossa obra. Não adianta nós queremos ser vistos pelo homem. Oh, maravilhoso Deus. Não adianta queremos ser vistos pela mulher. Quem nos honrará é Deus. Aleluia. Mas o que me chama a atenção é que o texto eu sei as tuas obras. Meu Deus, aleluia. Foi uma paulada de quina na perna de Laodiceia. Meu Deus. Porque as obras dela não estavam em conformidade com o que Deus queria. E daí João continua escrevendo: que vós não são frio e nem... Isso aqui não fala de crente pentecostal e crente neopentecostal. Não fala de pentecostais e reformados. Não fala de pessoas que são cheias do Espírito Santo e falam em línguas e pessoas que não falam. Isso aí não tem nada a ver, isso é balela. Vamos lá para a Bíblia. Jesus está usando a geografia da igreja de Laodiceia. Laodiceia era vizinha de 2 igrejas: Colossos